sobre a flexibilização dos decretos em relação às atividades das academias, às atividades esportivas do município. Eu gostaria de estar falando aqui sobre a questão da abertura dos parques, com muito zelo, com cuidado, a prevenção, a necessidade da gente incentivar as pessoas a terem o bom uso de toda essa flexibilização que o Poder Executivo traria. Mas, infelizmente, eu tenho que renovar a minha fala da semana passada e, assim, me sentir totalmente constrangido em ter que dizer que essa administração não me representou, eu não fiz parte dessa campanha, eu estava com o então deputado federal Geraldo Rezende, eu não fiz parte, eu não pedi votos e eu fico feliz, depois de 3 anos e 9 meses, de olhar e dizer, eu não tenho nada a ver com essa administração. Essa administração, ela não me representa. Ela não tem, assim, motivação para dizer que, nesse tempo de pandemia, as ações foram, assim, buscando atender os anseios da população. Pelo contrário, muito pelo contrário. Eu fico, assim, de maneira assim, perplexa de saber que existe um comitê de gerenciamento de crise. Eu nem sei quem é, eu sabia que estava o Braz, eu conhecia o nome do Braz e tinha o Braz como uma referência daquele comitê. E aí, quando o Braz chega e fala assim, olha, não adianta, porque eu estou lá, eu falo, ninguém me ouve. Então, agora eu entendo que o Braz realmente tinha razão, porque deve ser um grupo de pessoas batendo cabeça, falando coisas, com coisas que não sai coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Depois de 8 anos de pandemia, 8 meses de pandemia, com vários decretos, me vem um novo decreto que não altera em nada, que não consegue tirar os olhos da letra da lei, do decreto anterior, não consegue olhar para as experiências aqui de Itaporã, a vizinha Itaporã, não consegue olhar para Rio Brilhante, não consegue olhar para a capital, Campo Grande, não consegue olhar para o Estado, não consegue olhar para o Brasil, não consegue ter uma visão mais abrangente e vem com esse decreto chulo, um texto horrível, aonde eles mantêm templos com apenas a restrição para usar para 50 pessoas. Mas que absurdo as pessoas se reunirem para discutir. Então faz logo um decreto até o final do mandato e traz um decreto aqui que é a cópia do anterior, que não altere em nada, não melhore em nada, não flexibilize em nada e pune aqueles que não deveriam ser punidos. Porque a Constituição garante a abertura dos templos, ela garante para que o poder público, para que as esferas do legislativo e do executivo cuide para que as igrejas, as confissões religiosas, aí é evangélica, é católica, é espírita, é umbanda, qualquer que seja a religião, tenha sua liberdade de culto. E vem um decreto dizendo o seguinte, você só pode ter culto 3 vezes por semana. Que absurdo dizer que só pode ter culto 3 dias por semana. E depois, mais ainda, olha só, limitar. Os cultos não podem passar de 50 minutos. Então vai lá e manda o restaurante, que a pessoa tem que comer no restaurante e não pode passar uma refeição de 25 minutos. Coloca no decreto que tem que entrar no shopping e sair do shopping com 30 minutos. Então, nos outros lugares não tem nada. Agora, na igreja tem que proibir, tem que limitar e ainda dizer não pode passar de 50 pessoas. É um absurdo enquanto a nossa capital, no seu decreto, diz que podem utilizar 60% dos espaços físicos, e aqui nós estamos há 4 meses, 5 meses, dizendo que não pode passar de 50 pessoas. Cadê esse comitê? Agora nem falo mais da prefeita, porque a prefeita, já falei várias vezes aqui, mas esse comitê, que comitê é esse que faz um negócio desse e traz esse negócio para a prefeita? Vereador Sérgio, me dá uma parte. Sim, senhor, presidente. Vereador Sérgio, eu gostaria de me somar nessa luta. Nós, enquanto despachávamos assuntos pertinentes na manhã de hoje, a questões administrativas aqui da Câmara, falávamos sobre esse assunto, sobre a necessidade de um olhar mais atencioso para a realidade dos templos religiosos. Né? Com o passar dos dias, nós vemos que desde o início foram as igrejas as primeiras a se adaptarem,
fecharem as portas, ficarem um bom período fechado e depois voltarem com suas atividades reduzidas. Mas é necessário que seja flexibilizado de uma maneira maior. Nós temos templos aqui que cabem 1.000 pessoas. Estão movimentando toda uma estrutura para apenas 50 participantes por celebração, né? E limitado ao tempo de 50 minutos. Se há o distanciamento social, se há o espaço suficiente, está na hora de ser flexibilizado para que o número maior de pessoas possam, obviamente, respeitar o distanciamento e a capacidade de cada templo. É necessário que o comitê e a prefeita aprovem essa proposição para que nós possamos ir devolvendo apenas, ainda que com aparente normalidade, mas dentro das regras de biossegurança, porque já há outros eventos, já se fala, por exemplo, em outras cidades, em retomada de aulas presenciais, onde as aulas demoram muito mais tempo do que uma celebração de 50 minutos, de 1 hora e meia. Então, gostaria de fazer coro às suas palavras, dizer que é necessário que haja, de fato, um olhar mais atencioso para a questão das igrejas. Destacando também, de nossa autoria, minha e sua, a lei que estabelece como serviço essencial as atividades religiosas no âmbito do município de Dourado. Vereador Sérgio, obrigado pela parte. Agradeço a parte, vereador Alain, e agradeço porque Vossa Excelência traz aquilo que eu gostaria de dizer de uma maneira mais tranquila, mais calma, mais serena, mas a situação ela vai ficando de uma maneira quase que insustentável quando a gente olha o texto do decreto, aonde tem 3/4 do decreto, 3/4 do decreto, do texto, para disciplinar a igreja, para tolir a liberdade da igreja, para cercear e fechar e trancar. E aí, quando vem para as academias, eles também fazem a mesma coisa. Que absurdo! Ô, comitê, por favor, comitê. O comitê diz só pode entrar na academia segunda, quarta e sexta. Como que um comitê pensa em criar a oportunidade para que a população, para que a sociedade pratique ali o seu esporte, a sua academia, e achando que isso vai conter vírus, sendo que deveria flexibilizar, abrindo de segunda a sábado, das 6 da manhã à meia-noite, para que as pessoas tivessem mais tempo elástico, com toda a biossegurança. Esses parques são importantes para as pessoas caminharem, para as pessoas fazerem os seus exercícios. É através do exercício que vai produzir no organismo o fortalecimento das células que vai impedir que o coronavírus tenha essa facilidade de penetrar na célula, no núcleo da célula. Tudo isso já tem estudo, tudo isso está escrito. O que esse comitê faz que não lê esses estudos que estão aí, que chegam para a gente, para nós? Sérgio Nogueira, vamos dar uma parte. Uma parte, vereador. A parte do vereador Lavo Sul. A parte, vereador Lavo Sul. Depois dos apartes. Rapidinho, vereador Sérgio. Peço até, nessa sua parte, fazer uma solicitação ao líder atual da administração. Lá no início da pandemia, no início dos decretos, foram chamados lá para uma reunião os vereadores, né? A gente foi lá, contribuiu para ajudar, e acho que agora estaria na hora de uma nova reunião, se o líder concordar de tentar marcar essa reunião com a administração, com o comitê, para a gente passar as cobranças que nós estamos recebendo, para a gente também tentar contribuir e ver o que realmente a administração e o comitê está pensando em relação a dessas cobranças aí. Obrigado, Sérgio Nogueira. Vereador Sérgio, antes de Vossa Excelência conceder outra parte, ao vereador Bebeto, que me solicitou, creio que Vossa Excelência me dá 5 segundos de parte? Com certeza. Ver que desde a saída do vereador Braz, né, por prerrogativa atribuída ao presidente pelo regimento, nós indicamos a vereadora Daniela para a composição do comitê. Até lá não houve a nomeação. Tivemos aqui um debate na Câmara em relação à possibilidade de aumentar o pleito para fazer a indicação também do vereador Cirilo, em 2 representações, e até agora isso não avançou de nenhum aspecto. Gostaria de destacar e pedir novamente ao vereador Júnior que possa levar esse pleito ao Executivo, que nós possamos nomear tanto a vereadora Daniela e o vereador Cirilo para comporem o comitê em nome do parlamento, para levar aqui os pleitos dos parlamentares para o comitê, porque as demandas são muitas, né, igrejas, academias e outras atividades, para que a gente possa levar essas demandas para dentro do comitê. Obrigado, vereador Sérgio. Pode, vereador. Vereador Bebeto pediu uma parte, vou conceder para o vereador Bebeto a parte.
Vereador Sérgio Nogueira. Vereador. Vereador Sérgio Nogueira, demais colegas. Eu concedo a parte do senhor, vereador Elias. Com relação à questão da flexibilidade dos templos, o vereador Sérgio Nogueira está coberto de razão. Nós também temos defendido isso. Eu, inclusive, estou encaminhando umas fotos dos templos, das igrejas em São Paulo, com um número muito maior. Não se dá para entender, e aí eu quero fazer uso das palavras do vereador Sérgio Nogueira e também do presidente dessa casa, que colocou muito certo. Como é que pode um templo que de 700, 800 e às vezes até 1.000 pessoas sentados em tempos normal e ficar com 50 pessoas na sua celebração? Isso é realmente um absurdo. Então, estou encaminhando, vereador Sérgio, umas fotos das igrejas em São Paulo, certo? Onde o número é muito maior. E aí, esse comitê de gerenciamento precisa de rever isso. Nós não vamos concordar jamais com esse cerceamento dos templos. E não é só os templos evangélicos. Inclusive, eu apresentei uma proposta esses dias, incluindo a igreja central, a igreja matriz, a igreja católica da Praça Antônio João. Onde que pode ficar com 50 membros numa igreja daquele porte? Então, vereador Sérgio, está coberto de razão. Nesse aspecto, a Vossa Excelência pode contar com o meu apoio. Sigo no mesmo raciocínio de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bebeto. Presidente, questão de ordem. Vereador, quero uma parte também. Eu concedo a parte para a vereadora Daniela e o vereador Elias Ixi, que tinha solicitado Vereador antes. Sérgio, então, depois que Vossa Excelência conceder a parte da vereadora Daniela e ao vereador Elias, a gente conclui aí, vamos passar a questão de ordem do vereador Júnior Rodrigues após a fala do vereador Sérgio. Mais um minuto para concluir, vereador Sérgio. Então, eu quero conceder aqui a parte da vereadora Daniela, por favor, nesse 1 minuto. Obrigada, vereador Sérgio. Eu começo a me perguntar, Sérgio, se esse comitê realmente existe, porque depois de quase 90 dias da nomeação do nosso presidente, em que me nomeou em substituição ao vereador Braz Mello, nós não tivemos nenhuma devolutiva. Então, assim, a pergunta que fica no ar é se realmente esse comitê existe, porque a gente só toma conhecimento pelo Diário Oficial. Nós não somos chamados para nada, nenhum dos representantes da Câmara Municipal. Então, eu começo a me perguntar se esse comitê realmente existe. Era isso só que eu queria colocar. Obrigada, Sérgio. Ratificar, né? Ratificar, e não retificar, mas ratificar que o Poder Legislativo não está sendo considerado como tal. Quando essa Casa de Leis ela manda um ofício indicando uma vereadora para representar o parlamento dentro do comitê e o Poder Executivo não atende um ofício desse Poder Legislativo, alguma coisa está errada nessa cidade. Alguma coisa está errada nessa cidade, porque se é uma indicação para cumprir uma determinação e uma reposição de um membro desse parlamento lá no comitê, alguma coisa está muito errada, ou seja, nós não estamos sendo tratados como deveríamos ser tratados pelo Poder Executivo. E são essas coisas que não dá para entender, nós não aceitamos, e ainda bem que ainda está faltando aí uns 3 meses, e vai passar, virá uma nova administração, e Dourados vai olhar para frente.